ouvindo a gente. Então, eu trouxe alguém muito especial para vocês também conhecerem esta pessoinha que hoje me acompanha, né? Que o José é meu filho, é o meu terceiro filho, para vocês também terem a noção, né? Porque todo mundo que está aqui já me viu muitas vezes dando aula sozinha, né? Então, hoje eu falei para ele, filho, você consegue me acompanhar? Quer me acompanhar? Ah, eu vou, mãe, eu acho que eu vou. Aí, tipo, filho, quando você se sentir desconfortável, pode sair, tá? Não tem problema, não. Né? É bom vocês saberem o que significa também ser filho de uma professora, não é? Uma professora aqui da escola, né? O que implica ser filho de uma cigana, professora de aula e tal. E estou aqui com um grande amigo. Eu estou muito grata por a gente ter criado este momento nós dois juntos, Roosevelt, porque nós estamos unidos há muito tempo, nos conhecemos há muito tempo. E mais do que isso, gente, vocês quando vão andando na escola da Aura, vocês vão ver que vão encontrando a sua família da alma, né? E eu encontrei a minha aqui, entre elas, ele e meu irmão da minha alma. A gente tem inclusive a mesma mistura de sangue, né? Muito louco. E muitas pessoas já me perguntaram se nós somos irmãos de verdade. Né? Porque parece que rola um parecido aí entre nós. Então, ai, é muito lindo estar aqui com vocês. Eu que agradeço muito, sabia? Estou muito feliz de estar aqui hoje. E de estar vendo também o tanto que vocês, né, que estão aqui com a gente, estão se disponibilizando, estão interessados em compartilhar um pouco esse momento. Então, eu fico muito feliz de ver esse movimento desse festival, muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história junto com uma pessoa que eu amo tanto, que é a Orne, e estar aqui com vocês também fazendo esse movimento. Mas vou dar a voz para minha irmã de coração, para ela começar essa história linda da trajetória dela. Vas a tener que aprender inclusive espanhol, ¿no, hermano? Pois eu estou oficializando para todos vocês, né? Que o portunhol vai ser a língua oficial da Escola da Aura, gente. Somos muitos que falamos espanhol, super mega misturado. E eu queria dar a bem-vinda às pessoas, não só do Brasil, né? Que eu morei na Bahia, assim, o Brasil está no meu coração. O calorzinho brasileiro é uma coisa que eu nunca posso esquecer, porque realmente, né? Eu acho que a cegonha, ela se enganou e me jogou aí perto, 30 quilômetros do Brasil, viu? Eu acho que ela ficou, sei lá, sem gasolina e me jogou aí nas costas do Rio Uruguai, no sul do Brasil. Eu tinha que ter nascido brasileira, eu acho, gente. Mas, enfim, eu nasci... O José também, né, José? Eu nasci há 40 anos na Argentina, muito perto do Brasil mesmo. Eu nasci numa cidadezinha que se chama Virasoro, da província de Corrientes. Pois é, Rafael, ele tá, olha, ele tá charmoso, viu? Ele tá charmoso de cabelão. Ai, que lindo te ver, Rafa, aqui. E eu queria também dar a bem-vinda aos portugueses, as portuguesas maravilhosas que eu estou vendo aqui na telinha, né? Minhas amigas, minhas alunas. Então, a gente, de alguma forma, estamos unindo, né? Estamos unindo continentes. Eu mesma nasci na Argentina, morei na Bahia, e agora estou morando nas Ilhas Açores, aqui em Portugal, no meio da piscina do Atlântico. Gente, que umidade que tem aqui. É uma coisa maluca, né? Tem muita chuva, viu? Muita chuva, mas tem muito sol, muita praia linda, muito mar gostoso. E quando eu nasci lá há 40 anos, em Corrientes, a coisa estava bem difícil, viu?
porque o padre da igreja onde eu nasci, ele tinha colaborado, né, para que nenhuma coisa pudesse ser muito questionada. E aí nasci euzinha questionadora de tudo. Aí tive uma infância onde eu sentia que tinha que ter, eu sentia na minha alma que aquilo que estava sendo me dado não era muito o que eu queria, né? Eu olhava para meus adultos e eu, tipo, Deus me livre se eu vou ter que ser um adulto assim, não é? E eu me lembro desse pensamento quando eu era muito pequena. Aí a história da minha vida foi se tornando bem difícil. Eu me sentia uma criança excluída, sabe? Não era normal. Graças a Deus agora, né? Agora que a gente está com 40 anos, amadurecido, né? Eu agora agradeço, mas na infância foi bem difícil, assim, porque eu me perguntava para que servia o sistema, tipo, tem que existir mesmo pobre no mundo? Por que tem que existir? Eu tinha 5 ou 6 anos e falava para minha mãe, o mundo está tudo torto, não é? Eu não quero, não acredito nesse mundo todo. Aí, assim fui crescendo e sempre com questionamento, sempre rebelde. Eu era a aluna rebelde, tinha as melhores notas na escola, mas era que sempre estava sentada na direção onde estava a diretora da escola, porque eu não conseguia ficar quieta. Estava sempre inventando alguma coisa para fazer fora da aula, e aí ia sempre de penitência, gente. Sempre lá no cantinho, lendo livros para ver se conseguia ficar quietinha e não arrumar algum problema na aula. E assim passou a minha infância toda, né? Me sentindo bem excluída mesmo. E chegou na adolescência, esse senso de rebeldia ficou mais forte. Fiz um bando de coisas aí bem rebeldes e conheci na adolescência um amigo que se chamava Francisco. Com 13 anos conheci o Francisco, íamos no mesmo clube e começamos a arrumar histórias juntos, assim, fazer coisas engraçadas, um tanto perigosas às vezes. E com 21 anos, esse amigo se convertiu no meu marido. A gente casou com 21 anos. Até agora apanhamos história, gente. Aí a gente começou a apanhar uma história, viu? De criar filho. E a gente teve 4. O José é o número 3. É difícil, né, filho? Pois, é difícil, viu? E eu continuava questionando. E ainda mais porque, tipo, tá, eu questionava o mundo para mim. Ok, mas eu me converti em mãe e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu não quero... É um hijo, Alejandra, um José. Só você vai ver o que acontece que tem cabelão, viu? Aí, tipo, eu tive filhos e a questionamento foi muito difícil, muito mais forte, né? Porque, tipo, será que eu vou ter que entregar meus filhos para esse sistema? Meu Deus do céu. E eu estava com um desespero maluco. Eu tinha 28 anos. Eu tinha estudado licenciatura em genética e bioquímica na universidade, né? Eu me formei como científica. Então, eu levava o questionamento para a área da saúde. Eu queria trabalhar resgatando espécies de plantas. Eu me formei na fitogenética. Então, eu queria trabalhar resgatando plantas na Costa Rica, sabe? Que já para aquela época, 20 anos atrás, as espécies vegetais estavam em período de extinção. Eu queria fazer essa pegada de fazer genética de algas para a gente conseguir alimentos de alta qualidade, né? Eu já sabia o que ia vir depois, né? E o que está vindo, não é? E depois, quando eu casei, tive os filhos, eu exerci muitos anos como professora de escola, porque eu falava, tá
Tá tudo podre, o que eu posso fazer? Tá bom, vou ir na escola e vou resgatar crianças. Aí eu ia na escola, era professora das crianças e acabava brigando com todos os diretivos, porque o adulto, ele ficava muito descontando na criança, né? E sendo professora e tendo filhos, eu falava, não quero ter meus filhos nas escolas, onde os adultos que não estão felizes com o que estão fazendo, acabam descontando a raiva nas crianças, né? E eu tinha filhos, e aí, uau, gente, ficou tudo muito, 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 muito difícil. Aí, com 28 anos, eu decidi largar tudo. Eu tive um sonho, eu falei para os anjos, ok, não, eu tinha já 29. Eu falei, olha, ou vocês me dão alguma dica, eu tinha a sensação de que tinha, assim, seres, né, ajudando a gente sempre. Eu sempre tive muita sensibilidade. E aí eu estava tão exausta de pelear, de brigar contra o mundo, que eu falei para os anjos, olha, ou vocês me dão alguma dica de onde que eu preciso ir, de que eu preciso fazer, ou a vida acaba aqui. Para mim foi assim sabe, um basta, né? Ou vocês me arrumam uma solução possível, ou minha vida acabou aqui, não quero saber mais nada. Eu já estava no extremo do extremo do extremo da insatisfação, sabe, com tudo. Eu tinha escola, uma empresa, né? Meu marido tinha uma empresa, a gente ganhava muito dinheiro, tínhamos os 4 filhos, era aquela vida perfeitinha de mãe, pai, casa, carro e cachorro, sabe? Só que, por detrás disso, para sustentar tudo isso, não estava fechando as contas da energia que a gente estava entregando para o mundo, né? Não, assim, tipo, era uma vida sem propósito. Você lembra, filho? Mais ou menos. Mais ou menos. Podem falar português. O José fala português e espanhol. Era um caos, gente, porque eu saía muito cedo de manhã da minha casa. Você lembra disso? Sim, agora sim, um pouco. Saía muito cedo, eles eram muito bebês, e voltava muito tarde. E aí passavam nas horinhas com ele assim de noite, davam um jantarzinho, dormiam, e de novo, no dia seguinte, cedinho, deixar eles nas guarderias, né? Nos jardins de infância e tal, e assim, o ano todo. Então, esse ganhar dinheiro estava sendo muito fácil para nós, mas a vida como qualidade de vida estava cada vez pior, né? Aí, com 29 anos, eu assim, entrei numa crise muito grande. Tinha 4 bebês, né? Meu filho menor tinha 1 ano, ele tinha 4, o outro tinha 5 e o outro tinha 6. Eu fui mãe em 3 anos de 3 filhos, gente. Rapidinho, né? O Francisco e eu estávamos muito maravilhoso em fazer filhos. E aí estava assim, estava no fundo do fundo mesmo. Né? Minha vida já não tinha para que seguir. Que eu vou? Eu me projetava no futuro, eu falava, ok, o que eu vou fazer? Se eu continuo assim, vou ser uma mulher com muito dinheiro, qualidade de vida péssima, e outras pessoas vão criar meus filhos. Eles não vão parecer comigo. Vão parecer com a babá, ou vão parecer com a professora, ou vão parecer com vai saber o quê? Porque eu não estava com eles, não tinha presença com eles. E isso estava me causando uma angústia enorme, né? Estava muito angustiada. Aí eu tive um sonho. O dia que eu falei, basta, se eu amanhã não arrumo uma solução, eu morro. Assim, estava decidida a que minha vida ia acabar. Né? Eu sou de tomar essas determinações meio extremas, gente. aguento, e depois, né, não dava mais, né? Chega! E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia visitar uma cidade cheia de rosas. Olha só, gente, esse sonho, vou contar para vocês.
eu ia caminhando numa estradinha com puras plantas de rosas por todos os lados, de cores. Todos os lados, plantas de rosas, muito lindas. E aí, quando eu chegava na cidadezinha, era um povoadinho, numa praça, e falava, bem-vindo à Vila das Rosas. Lembra disso? Isso sim, me acuerdo. Ele já era mais velho. 7 ou 6 anos. Ele já tinha 6 anos, 7, né? Aí eu falei, bom, eu acordei, né, do sono e falei, eu preciso apanhar esse tal de Vila das Rosas. Onde que fica isso? Eu preciso viajar, né? Fiz as malas. Maluca mulher, não é? Meu marido não estava, porque ele vinha só cada 15 dias para sustentar a empresa dele e tinha que se sacrificar. Na equação, né, para ganhar dinheiro, você tem que se sacrificar, não existe outra forma. Então, aí, o marido estava lá trabalhando numa outra província e eu fazendo as malas, metendo tudo em caixotes e fazendo malas, gente, na loucura. Aí, pois, super cigana, né? Aí pesquisei no computador, Villa de las Rosas. Plim, meu computador assim, e aparece uma cidadezinha chamada Villa de las Rosas, em Córdoba. Cordobesa. Do lado de Córdoba. E aí, o que eu fiz? Falei, é aí que eu vou. Se o meu sonho me falou que eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Cheguei na Vila das Rosas, conheci uma das mulheres mais lindas que formam parte da minha vida, que se chama Lem Frigerio, que a irmã dela é a Noemi Frigerio, para quem conhece a Vida dos Sonhos. E eu conheci ela, e essa mulher foi a minha professora de Qigong, e eu falava, Lem, a gente tem que procurar alguma coisa, porque esta vida não tem sentido, né? Eu chegava com toda a minha agitação para uma mulher super zen, né? Super centrada. E ela, tudo bem, as respostas vão chegar, as respostas vão chegar. Aí, as respostas chegaram. Um ano depois que eu vivi na Vila das Rosas, esta Lem falou, olha, Orne, tem uma mulher que faz leitura da aura. Falei, isso é para mim. Eu senti assim um choque, era uma eletricidade que descia do meu corpo, sabe? E onde que é? Você tem que viajar 2.000 e algo de quilômetros daqui, que é em Bariloche. Ela vai vir para Bariloche, um lugar muito famoso da Argentina, para quem não conhece. Tá bom. Aí, outra vez, fui para o marido, né? Marido, eu preciso ir para Bariloche. Coitado do meu marido. A tudo isso, gente, quando eu fiz a mala, ia para Córdoba, o marido, tipo, você tá louca? A gente tem que vender tudo. Eu sim, tu tem um mês, voltando um pouquinho para trás, tu tem um mês para tu decidir se tu vai comigo ou tu fica. Tá? Eu estava assim, on fire, né? E o marido falou, tá bom, mas me deixa um mês para eu pensar o que eu faço com tudo isso, né? Tínhamos empresa com máquina, com empregado, com um monte de coisa, né? Meu marido tinha 25 empregados na empresa dele. E eu, maluca, que queria mudar de lugar. E ele me falou, tá, me dá um mês, que nesse mês eu vou saber o que eu vou fazer com tudo isso. Nesse mês, gente, roubaram um trator dele. Gente, podem roubar um botijão de gás, tá? Tudo bem. Podem roubar uns tênis que você deixou fora, né, e esqueceu. Tudo bem. Mas sabe o que é que alguém te roube um trator, gente? Enorme. Roubaram um trator dele. Perdeu não sei o que no trabalho. Um não sei quanto, não sei o que. Começou a falir, a dar um trabalho, sabe? E ele me falou, você, bruxa, está fazendo alguma coisa para que a vida me dê tanta pancada? Eu falei, eu juro que não estou fazendo nada. Eu só tomei a decisão de que eu vou embora. E aí,
ele falou, tá bom, eu acho que Deus está falando comigo que eu também preciso ir embora. Então, a gente foi para Córdoba. Lá chegamos nós com 4 filhos, né? Deixamos tudo, escola, empresa, e pegamos o dinheiro para viver lá. Aí cheguei, fui para o curso de leitura da Aura em Bariloche com uma tal Angelina Ataíde. Ah, você vai conhecer a Angelina Ataíde, ela é muito famosa, é de Portugal, e eu tipo, tá bom, eu preciso conhecer essa mulher, preciso mesmo conhecer essa mulher. Eu sabia, eu sentia no meu ser que era esse o caminho, sabe? E eu estava assim, farta da vida, então eu era muito obediente naquela época. Angelina, se você está me ouvindo, em algum momento eu fui muito obediente, tá? Aí eu fui lá e fiz o curso de leitura da aura da Angelina. E nesse curso, gente, eu estou aqui hoje, 10 anos depois. Na verdade, eu fiz o curso em 2012, assim que são 9 anos depois. É um curso que me devolveu o senso de que eu sim pertenço à Terra, de que eu sim sou normal, tá? Que eu sou normal mesmo, né? Que ter sensibilidade é normal. Né, Letícia? Não ri assim da minha cara, Letícia. que sim, é normal a gente questionar e se fartar. Ai, meu amor, a Valéria. Obrigada, Valéria. E aí eu comecei a ir atrás da Angelina, gente, assim, atrás, não é de Angelina próprio, mas desses ensinamentos que ajudam a gente a compreender a nossa natureza, desses ensinamentos que ajudam a gente a voltar para a nossa essência, não é? Então, aí eu fiquei sustentando a Escola da Aura em espanhol durante 5 anos na Argentina. Logo depois que eu saí do curso de leitura da Aura, o curso de leitura da Aura para mim foi tipo, é aqui que eu pertenço, é isso mesmo, existem esses seres que me falavam, né, nos sonhos, que me falavam, tá, vai para a Vila das Rosas, não se perca. É real, gente, que a gente tem anjos ajudando a gente, mas eu não tinha uma cultura, imaginem, na minha cultura, fazer yoga era super pecaminoso. Eu nasci no fundo do fundo da Argentina, onde é muito assim católico fechado, né? Muito antigo, como se você voltasse no túnel do tempo e descesse lá no 1700, mais ou menos, sabe? Então, tem lugares assim, né, no mundo, onde tudo é muito mais atrasado, onde ainda... Né? Pois, rústico, como você falou, claro. Né? Então, conhecer a Angelina foi abrir as portas para eu conseguir entender que realmente temos um mundo de possibilidades e de coisas que desconhecemos. Então, eu fiquei aí sustentando a escola em espanhol durante 5 anos. Vivi em comunidade com Maria Laura Frigerio, que vocês devem ter conhecido ela na live, e com Noemi Frigerio, a gente, que é a pintora maravilhosa, né, da nossa escola e que sustenta os sonhos também, junto com a Angelina e Leandro, que é Sarasvati agora. E essa foi um princípio de um monte de coisas, assim, de um monte de aventuras, na verdade. E agora eu estou aqui. Eu sustento a escola em espanhol, moro nos Açores, eu morei na Bahia também, na comunidade em Quiri. E fui sempre detrás dos meus sonhos, porque com a Angelina eu identifiquei a parte de mim
que é questionadora criativa, sabe? Que questiona aquilo, não para questionar só por derrubar, senão para ver que tanta verdade tem isso ali, em cada coisa que é apresentada para nós, né? Então, eu criei meus filhos dentro do que a leitura da Aura me traz. Ontem fiz uma leitura da Aura para o meu pequeno, que pediu leitura da Aura. Eles moraram em Piracanga. Como foi para ti? Foi bueno. Foi bom. Eu tive 4 amigos, mas gostei muito. Eles, assim, andam comigo, gente. A gente mudou 24 vezes em 18 anos. Percorrimos 24 cidades, 7 países, 2 continentes, e tudo por conta de eu ouvir o meu espírito, sabe? Assim, é a lei da impermanência mesmo, né, na nossa família. E eles, bom, para eles, às vezes é desafiador sair de um lugar, mas eles aprenderam a conhecer o mundo com os olhos abertos, né, para aprender a cultura, as línguas, as formas, e a gente vai tendo medo, gente, assim, eu estava cheia de medo, porque o que ia ser da minha vida se eu não gostava do que o sistema estava me propondo? Naquela época não tinha um plano B, mas agora, depois de 10 anos, né, dentro da escola, eu já sei que está tudo sob cuidado do Espírito. E não só para mim, mas também para eles, para os filhos, né? Eu estou aprendendo todos os dias a confiar mais no que eu sinto, sabe? E a me dedicar, né, a cultivar essa vida do Espírito. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue assim, tá pleno, shining todos os dias, mas eu às vezes fico de mau humor, né, porque, sobretudo quando a casa está bagunçada. Ele ria porque é verdade. Os adolescentes ficam adictos à tecnologia e aí é outro trabalho também para fazer. E fazer autoleituras para ver como que eu lido com isso, sabe? O que a tecnologia está trazendo para mim, para eles. Mas, assim, né? Eu estou aqui contando isso para vocês porque a Escola da Aura, ela foi desde o momento zero minha fonte de voltar para mim, independente de eu pertencer ou não. É minha fonte de eu conseguir me ouvir e de saber que a gente, que todos nós somos esta estrelinha encarnada no corpo, né? Este pó de estrelas condensados em um corpo físico. E ver eles também, né? Ele com os espíritos dele, que vai saber o que espera para ele quando eles forem mais velhos, sabe? É uma aventura a vida. É uma aventura. E a única coisa assim que eu tenho assim para deixar para vocês da minha própria vida é que eu passei muito perrengue, né? Mas duas coisas, eu fui muito intuitiva e eu me reconheço hoje que eu tive muito coragem. Porque mãe de 4 filhos, sair no mundo por pura intuição, viu? Sem contas de banco enchidas, sem nada, viu? Ou seja, andar mesmo confiando no espírito, né? Então, eu queria deixar assim, um cheirinho de intuição e coragem para vocês, sabe? E o José, a visão do José. Dá certo, gente, essa vida assim. Olha que lindo que ele é. Ele é super doce, né? Adolescente, ele tem 15 anos, gente, assim. E ele é um super parceiro, sabe? Então, confiar no espírito é muito legal.
ele deixa muito presente para nós. Um deles é a parceria com os filhos. Lindo. Amigo, meia horinha pontual, hein? Não falo nenhuma palavra mais. Que coisa mais linda! Espera aí que eu tenho até que me reorganizar internamente, né? Para entrar em contato comigo. Acho que eu me preenchi, me abasteci muito, me inspirei muito com a sua história. Engraçado, eu sinto te ouvindo que a gente viveu coisas muito parecidas, mas com outras roupagens. E talvez eu começar a me abrir agora, vai parecer até que eu estou falando do outro lado da moeda. Algumas características, mas muito similares, assim. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar pela mudança, eu acho que a grande presente que a leitura da aura me trouxe é a mudança de perspectiva, sabe? É de onde eu me coloco e como eu consigo me ver hoje. Com quem dentro de mim eu me conecto, sabe? E quem dentro de mim começa a tomar conta da minha forma, assim, de viver, né? Então, fazendo uma retrospectiva desse lugar, e eu vou falar assim um pouquinho mais lento por dois motivos. Um, porque eu de fato sou lento. E dois, porque eu sei que tem pessoas que falam espanhol aqui, então eu vou tentar falar despacito, né? Para a gente ir acompanhando todo mundo junto. Isso porque quando eu ouvi a música Despacito pela primeira vez, eu pensava no meu grande portunhol, que era 10 passinhos. Tipo, 10 passos pequenininhos. Mas tudo bem, vamos voltar para o Despacito. Então, eu, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? E fui crescendo dentro de uma família muito especial, sabe? Eu fui criado num, num filtro cor-de-rosa da vida. Não que a minha família não tenha defeitos, pelo contrário, né? Assim, minha família tem todas as complexidades, talvez algumas a mais ou a menos do que outras, mas tem muita desunião dentro da família, tem muita coisa que eu fui aprendendo só com o tempo. Porque quando eu era criança, eu tive pais muito amorosos. Meu pai e minha mãe, eles me protegiam a tal ponto, a mim e a meu irmão, que acho que está tendo alguma interferência. A tal ponto, a mim e a meu irmão, que eu nunca os vi brigar pessoalmente na minha frente, sabe? Tipo, eu fui presenciar o primeiro desconforto ou uma discussão leve dos meus pais quando eu tinha mais ou menos meus 11, 12 anos de idade. Então, assim, fui muito super protegido dentro de um ambiente familiar em que a minha família por parte de mãe é muito grande. Minha mãe teve 13 irmãos. Foram 18 gravidezes da minha avó, mas eu conheci 13, né? E então eu cresci no meio de muitos primos, muita criança. Então, o meu mundo da infância foi o mundo da criança. Eu não tinha muito acesso às questões adultas assim. E acredito que com isso eu fui crescendo com uma característica de inocência muito grande, sabe? Muito bobinho assim, no sentido de enxergar a vida com maldade ou com olhares de desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma criança um pouquinho diferente das outras, né? Eu era muito, muito, muito sensível e também tinha uma facilidade muito grande de aprendizado, intelectualmente falando. Eu fui uma criança que aprendia a ler sozinha, que aprendia a escrever sozinha, que aprendia a nadar sozinho, né? Eu fui autodidata em muitas coisas. Com 4, 5 anos de idade, eu ensinava
todos os meus primos a ler, a escrever e a nadar, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha muito essa qualidade, digamos assim, eu era muito medroso. E eu era muito reprimido e oprimido também. Porque eu não me sentia encaixado naquele grupo, na minha infância. Eu era uma criança muito diferente. Eu gostava de ficar desenhando, em vez de sair para brincar e jogar bola com meus primos, sabe? Eu gostava de ficar no meu cantinho. E me imputaram, né, em mim, uma visão muito pesada ou muito densa para uma criança, porque eu era a criancinha perfeita. Eu era o menininho que, quando alguém falasse não, era não, sabe? Eu não era muito rebelde, eu era muito acuado. E eu tinha uma capacidade muito grande de ler os desejos dos outros. Então, por exemplo, a minha mãe ela tinha toque, né? Hoje ela está um pouquinho melhor, mas na infância eu evitava brincar porque se eu sujasse a roupinha, a mamãe não ia gostar. Então, ao mesmo tempo que talvez eu tivesse uma característica de ser mais recluso, eu também me fazia ser assim, porque eu sentia que eu recebia admiração ou olhar de amor dos adultos. Apesar de eu ser bem moreno hoje, eu fui uma criança lourinha. É difícil de ver isso hoje, me olhando, mas eu era bem lourinho, sabe? No meio de uma família de gente mais morena. Meu pai ainda brincava, isso é filhote de urubu, quando crescer fica preto. Nasce branco e fica preto depois, sabe? Foi o que aconteceu, é verdade. Mas com isso eu era um destaque também. Eu era um destaque pela minha aparência, pela minha postura de criança. E tudo isso foi se tornando um peso, porque, de alguma forma, eu era reconhecido por aquilo que eu tinha, ou que eu representava, e não por quem eu era. Porque ser uma criança quietinha não era legal, as outras crianças não queriam muito brincar comigo. E eu queria, tudo que eu queria era ser igual aos outros. Eu não queria ter esse tipo de destaque por um lado, mas por outro lado, eu me sentia na obrigação de me abraçar nisso tudo para receber reconhecimento, amor, atenção, admiração, o que quer que fosse, né? Isso tudo, óbvio, conto isso a partir do meu olhar de hoje, porque naquela época eu simplesmente estava ali respeitando as regras, né? Eu me via muito nesse lugar, assim, de respeitar as regras do mundo, sabe? Diferente um pouquinho, tá vendo? Que é o outro lado da moeda. Enquanto a Ornella estava lá rebelde, eu estava lá todo quadradinho, certinho, bonitinho, vivendo a minha história. E uma das coisas bem interessantes é que eu sempre tive atitudes muito firmes e eu nunca havia reconhecido isso dentro de mim. Por exemplo, minha família adora futebol, como a maioria das famílias brasileiras, né? E minha família, eu sou de Minas Gerais, minha família é predominantemente atleticana. Eu só tinha 2 priminhos da minha idade que eram cruzeirenses, porque os pais deles eram cruzeirenses, porque o resto da família inteira é atleticana. E eu lembro que eu falei, eu sou cruzeiro. Quando eu era pequeno, eu queria ter o mesmo time dos meus amiguinhos, né? Da minha idade, eu não queria ter outro time. E eu nunca mudei de ideia em relação a isso. Meu pai ficava uma fera, sabe? A família toda ficava, meu Deus, você não pode. Tentava me dar presente, eu não me vendia por nada. É cruzeiro, é cruzeiro. Eu sempre tive opinião forte, mas eu nunca enxerguei isso. Para mim, eu era uma pessoa completamente desinteressante. E, apesar de todos esses reconhecimentos a partir daquilo que eu tinha, eu fui crescendo. Eu fui crescendo com minha autoestima extremamente abalada. Minha autoestima era baixíssima. Porque, no fundo, eu precisava de ser um monte de coisa que talvez eu não fosse, e eu não conseguia me olhar com amorosidade. Ao mesmo tempo, por ser uma criança muito sensível,
eu não queria brincar com os meninos, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo, então, e recebi muito bullying na escola por conta disso, né? Por ser um menino mais delicado, e eu era de fato muito delicado. Quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, isso era uma menina. Assim, será que não era trans isso daí, sabe? Porque era muito delicado. Era muito, muito, muito delicado. E fui crescendo com essas características e o tempo todo me reprimindo, me oprimindo, me oprimindo. Com muito medo do mundo. Me fechando e me escondendo por trás das características que me permitiam ter acesso a alguma coisa. Quando eu fiz mais ou menos 13 anos de idade, mais ou menos não, foi nessa época mesmo, quando eu tinha uns 13 anos de idade, o meu pai, e crescendo neste mundo, tá? De, tipo, super proteção, e sem ver conflito, sem ver nada, e administrando a minha historinha de ter que ser perfeito, ter que ser correto, ter que ser isso, ter que ser aquilo para ter o meu lugar no mundo. Quando eu tive 13 anos de idade, que começa a aflorar a adolescência, os desejos, os interesses, né? Eu me deparei com outra diferenciação. Eu percebi que eu não tinha atração por mulheres, né? E isso para mim foi muito delicado, porque eu não queria de jeito nenhum que ninguém soubesse. Minha família era muito preconceituosa em relação a tudo isso. O mundo que eu vivi era o tempo todo mostrando que a delicadeza ou a sensibilidade dentro de um homem era errada, era equivocada. E quando isso se transpôs para uma parte de orientação sexual, né, quando minha sexualidade foi desperta, e nem por isso, tá? Eu acredito que a gente se torna gay por conta da delicadeza ou da sensibilidade, mas comigo foi assim. Eu não queria, né, aceitar isso. Eu queria me fugir, assim. Eu não queria sair para festas. Eu não queria participar de grupos, porque para mim era muito agressivo ter que fazer um papel ou uma menina querer me beijar, porque eu aparentemente ainda era muito bonitinho. Eu não fui uma pessoa feia externamente, assim, nessa fase, porque a fase da adolescência a gente vai ficando um pouco estranho, né? Nariz fica grande, corpo vai mudando, assim, mas eu não fiquei muito estranhão, não, né? Eu não fiquei muito estranhão, não. E aí meu pai foi diagnosticado com câncer cerebral. E aquilo, para mim, se tornou a melhor desculpa de todas, né? Medo de viver para fora, eu vou ficar mais perto do meu pai, ficar aqui cuidando dele, ficar mais quietinho. Me ancorei mesmo. Olha que pesado isso, né? Mas era o que eu dava conta. Eu me ancorei na doença do meu pai para não me permitir viver as experiências que eu poderia viver. E 2 anos depois, o meu pai veio a falecer. E com 15 anos de idade, eu me tornei arrimo de família. Minha mãe entrou numa depressão profunda. Eu sou o filho mais velho. Então, meu irmão tinha 12. E naquele período eu passei num ensino de escola técnica aqui do Brasil, Safet, para quem conhece. Comecei a me desenvolver, né? Tive uma profissão técnica e comecei a sustentar a família a partir dessa profissão. Minha mãe, ela optou, quando eu tinha 3 anos de idade, de 3 para 4 anos, foi quando meu irmão nasceu, ela optou em largar o emprego dela. Porque meu pai, ele recebia bem, sabe? Meu pai, ele não era uma pessoa que teve muita dificuldade financeira. E naquele período minha mãe era professora de estado. Então a minha mãe, ela recebia muito pouco pelo estado. Meu pai fez a proposta para ela, em vez de a gente pagar babá, eu te dou o seu salário. A babá ganha mais do que você no estado e você ainda faz parte da criação dos nossos filhos. Era o melhor dos mundos, né? Nunca imaginava que depois de 10 anos meu pai ia adoecer e a gente ia perder tudo, né? A gente passou muita dificuldade financeira nesse período. Enfim, tivemos muito apoio, graças a Deus, sabe? Família, com cesta básica, assim, tivemos muito, muito apoio. Porque meu pai, ele não tinha plano de saúde, ele não se preparou para esse tipo de possibilidade de experiência, né? E, e aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar, comecei a assumir um papel que não era meu, né? Assumir o papel de marido da minha mãe
E eu nem assumi muito o papel de pai do meu irmão, sabe? Com ele a gente era muito distante, porque meu irmão ele tinha todas as características contrárias minhas. Enquanto eu era muito quietinho, meu irmão era do esporte, meu irmão era extrovertido, meu irmão era isso. Então, o núcleo de vida dele, de amizades dele, eram muito diferentes dos meus. Eu cresci muito sozinho, assim. E, e mais próximo das meninas também, né? Que era um ambiente que eu me sentia mais confortável. E aí, comecei ali a me desenvolver na vida. Com 17 anos de idade, eu passei num concurso público que ganhava muito, muito bem na época, na companhia energética aqui do meu estado, e virei eletricista. Né? Comecei a subir em poste, arrumar luz da cidade, achava aquilo terrível, porque era um trabalho muito braçal, mas ao mesmo tempo era o meu sustento, né? E fui vivendo essa experiência, e naquele período, eu decidi, eu falei assim, quer saber, agora chegou a hora de eu começar a olhar um pouquinho para mim, né? Em vez de eu fazer uma faculdade que daria continuidade a uma antiga profissão, porque essa era a minha proposta, né? Eu formei em técnico de edificações e faria arquitetura para caminhar por ali, porque eu já tinha um emprego, já tinha coisas assim. E engraçado, sempre perto da luz, o eletricista trabalhava com a luz. Pois é, eu vou chegar aí, tá? Nessas elaborações. E aí, como eu estava ali trabalhando nesse ambiente, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer jornalismo. Porque meu sonho era ser, como é que fala? Esses repórteres internacionais, sabe? Que viaja, que está no meio da guerra, que está no meio das coisas para poder falar, porque, assim, no fundo eu tinha uma necessidade incrível em busca de uma aventura. A minha alma é muito aventureira. Mas eu reprimi isso tanto que eu nem sabia que eu tinha esse senso de aventura dentro. Né? Sempre me sentia o desinteressante. Eu gostava de ter amigos que eram muito diferentes de mim, sabe? Pessoas tilelê, sabe? Gente que vai para estudar espiritualidade, que fala de meditações e tal. E eu falava assim, nossa, que mundo fantástico. Aí o outro amigo que era muito impulsivo, assim. Eu sempre gostei de ter gente assim para me espelhar, porque eu falava assim, nossa, o que eu posso aprender com essa pessoa para me tornar talvez uma pessoa interessante? Que eu não conseguia, eu copiava muito todo mundo. Era muito difícil, assim, tá na minha pele para mim. Né? E aí, fui fazer o jornalismo, não fiz esforços demais. Assim que eu formei em jornalismo, eu consegui mudar de setor dentro da empresa e comecei a trabalhar com a profissão que eu gostava e fiquei muito feliz ali dentro. Trabalhava com o que eu gostava, ganhava bem, concursado, sabe? Assim, tipo, aí a vida entrou nos trilhos, até este momento da vida. Obviamente, já tinha passado pelo processo de assumir para mim mesmo a minha orientação, de ter transformado essa relação toda dentro da minha família como um todo. Eu fui o pioneiro a fazer isso, né? Depois de mim, eu tive tios que se assumiram. Para vocês terem ideia, eu que abri essas portas, né? Dentro da minha família. E isso, talvez eu fui pioneiro em muitas coisas, mas eu não conseguia reconhecer essa potencialidade de pioneirismo dentro de mim, porque me considerava nada, né? E aí tá, comecei a trabalhar com o que eu gostava e tal, tava no casamento já tinha casado, tava feliz na minha relação. E até então, nesse período, o meu ex-companheiro, que a gente já não tá mais junto hoje, como esposos, né, um do outro, ele ia fazer parte do doutorado dele fora do país, e no Canadá. E aí eu falei assim, vou pegar um ano sabático que eu tenho de direito, né, eu era concursado, então eu podia tirar férias e tirar uma licença, na verdade, da empresa durante 2 anos não remunerada para poder viver com ele a experiência do Canadá, me dar um ano sabático e depois voltar e estava tudo certo. E nesse período, uma amiga minha foi uma dessas amigas de Lelê, né, as quais eu adorava, foi numa mulher que lia auras. E ela veio me contar a experiência da leitura da aura que ela passou. E nessa experiência, ela me falou sobre a vida passada
que lhe foi apresentada dentro dessa leitura. Ela falou, eu não entendi muito essa parte, e me contou a vida. Quando ela me contou a vida passada, eu ouvindo, eu falei assim, como que você não entendeu? Amiga, olha isso. Eu destrinchei, assim, a vida com ela. E nisso nós dois ficamos olhando muito assustados um para o outro. Assim, o que aconteceu aqui? Porque naquele momento o que eu fiz foi me conectar de verdade com a energia dela e deixei o espírito falar, né? Me deixei expressar por aquilo que me tocou em coração. E eu fiquei super interessado. Eu falei, cara, eu quero ir nessa mulher que lê aura, porque é isso. Como um bom jornalista, eu tinha duas características muito fortes dentro de mim. Essas eu reconhecia, tá? Eu era muito cético, questionava e perguntava tudo, não acreditava em nada, e ao mesmo tempo era muito curioso, estava aberto para descobrir tudo, para querer saber de tudo. Ceticismo e curiosidade. Essas duas coisas me caminharam a vida inteira. Então sempre me conectei com muitos espaços. E aí fui nessa mulher que lia a aura. Quando essa mulher leu a minha aura, foi tão impactante para mim. Por quê? Eu cheguei numa pessoa que ficava de olho fechado, mexendo as mãos igual uma louca, falando da minha vida melhor do que eu sei falar. E ela não sabia de nada da minha vida. Nunca tinha visto essa mulher. Eu lembro que quando terminou, eu perguntei para ela: você não é bruxa? Como se fosse uma coisa muito mística, muito distante da realidade. Porque eu nunca tinha vivido uma experiência assim. E ela começou a rir e falou assim: não, todo mundo lê auras. Eu fiz um curso. E esse curso acontece em Piracanga, lá na Bahia, na época. E eu olhei e falei assim: bom, vou lá ver qual é que é desse curso, sabe? Senti um chamado dentro de mim para participar. Aí fiz todo um movimento. Adiantei as minhas férias para poder fazer esse curso, porque eu já tinha emendado minhas férias com a licença. Então, adiantei as minhas férias em um mês para ir para esse curso. Peguei parte do dinheiro que eu estava juntando, porque eu sabia que eu ia ter uma licença não remunerada, então eu estava juntando parte do dinheiro para esse processo de viver em outro lugar. Gastei esse dinheirão todo nos cursos, sabe? Já me inscrevi para todos os auras que tinha na época, comprei passagem e tal, tudo assim, para a semana que vem ir, sabe? Foi tudo muito rápido. Então eu gastei muita grana, passagem de avião era muito caro nessa época, isso foi em 2012 também. E eu estava, 2012 e 2013, eu estava com meus 28, 29 anos nessa época. Foi bem parecido com o momento que a Ornella também deu uns despertares na vida aí. E aí, fui. Quando eu chego em Piracanga, eu fui e fiz um acordo comigo, sabe? Porque, primeiro, todo mundo pirou com isso que eu estava indo, né? O meu ex-companheiro, então, ele ficou assim, você está gastando dinheiro da nossa viagem para ir fazer uma coisa. E eu fui com muitas intenções, achando que eu sabia por que eu estava indo. Porque na minha cabeça eu estava indo assim, olha, eu vou estar numa licença não remunerada, descobri uma coisa que é legal e que eu curti de passar pela experiência. Se eu aprender essa técnica, eu vou ter uma profissão, não vou depender dele lá, porque eu posso começar a fazer leituras à distância, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, eu fui todo organizado, como eu sempre fui na vida, assim, muito controlador. Eu aprendi a me controlar desde cedo, né? Me reprimir pra caramba. Então eu achava que eu sabia por que eu estava indo. Tudo bem preparado, tudo bem esquematizado. Quando eu chego lá, em Piracanga, eu só fui assim: vou esvaziar de tudo o que eu tenho para trás. Vou esquecer de tudo que eu sei e vou chegar para tudo que eles falaram vai ser verdade para mim, para eu absorver o máximo possível, porque eu não vou ter tempo de me especializar muito e eu quero chegar num outro país independente, sabe? E aí foi um impacto muito grande. Eu cheguei muito aberto, muito sensível e, ao mesmo tempo, muito disponível a absorver tudo aquilo como verdade sem critério mesmo, sem filtro. E acabei passando por uma experiência que muitas pessoas no seu despertar passam. Eu idolatrei esse movimento, sabe? Coloquei Piracanga, a leitura da aura, toda aquela experiência como sendo uma coisa assim de idolatria mesmo, muito, muito, muito especial. Né? E uma solução, a solução da minha vida, sabe? A salvação do mundo está ali fora de mim. E voltei para BH, né? Para viver aquele mês de trabalho.
e depois ir para o Canadá. Só que nesse meu processo de idolatria, aconteceram duas coisas. Uma é que tudo que vem de fora desse lugar de luz era verdade absoluta para mim. Tudo, absolutamente tudo. Então, e lembrando, né, gente, nós aqui estamos fazendo um grande serviço em nome do Espírito, do despertar, como ferramenta que veio dos anjos, extremamente perfeita, mas somos humanos. E temos interferências dentro disso também, sabe? O nosso trabalho aqui é tentar, o máximo possível, ir nos curando da nossa parte da humanidade com esse despertar, para ser um canal mais puro dessa expressão, desse reconhecer interno. Mas ali eu absorvi tudo como sendo o espírito, porque eu idolatrei, né? E nessa idolatria, essa foi uma parte. A segunda parte é, como eu tinha muitas dores e muitas feridas que eu aprendi a reprimir profundamente dentro de mim e nunca quis olhar para elas, porque eu aprendi a ter força, a lidar com o mundo a partir das potencialidades da própria inteligência que eu tinha de criar personagens, de criar soluções, né? Uma mente muito agitada, até mesmo autodidata em muitos processos. Eu não queria de jeito nenhum olhar para minha sombra. Eu não queria de jeito nenhum olhar para os meus problemas. Eu só queria, nesse momento, focar na luz, focar na luz, focar na luz, focar na luz, porque a luz é a solução do mundo, né? E aí eu tive uma professora muito especial, também chamada Angelina Taide, nesse momento. Que em um determinado momento, no último dia do curso, ela me aborda de uma maneira muito incisiva e na frente de todo mundo, assim, me deu um esporro, para falar bem a verdade, me deu um xingamento absoluto. Você não pode ler auras, você não está preparado, você isso, você aquilo. Naquele momento, foi um choque absurdo para mim. Foi uma quebra de um ego absoluta. Porque até então, naquela parte da minha vida, eu tinha autoestima abalada para tudo, menos para a minha capacidade intelectual e de ser um bom profissional. Nunca fui questionado dentro da escola como mau aluno, mesmo não estudando. Sempre tive acesso muito rápido para todas as profissões que eu quis acessar. E sempre fui reconhecido por isso, recebia promoções, né? E ali, a primeira vez que eu estava tentando uma profissão, chegou um não bem forte. No momento que eu recebi essa informação, a forma como me tocou foi assim: eu estou recebendo dessa forma porque não é só para mim. Se está todo mundo vendo e eu estou exposto na frente de todo mundo isso está tocando todo mundo, então eu me senti como um canal e um serviço naquele momento. Ao mesmo tempo que eu sabia que era muito importante eu receber daquela forma aquela informação. Naquele momento eu dei uma centrada, sabe? Não sei se isso vem de um aspecto de sistema de defesa e de proteção da minha personalidade ou se isso vem de uma conexão com o meu espírito. Não importa. Foi assim que eu me tocou. Eu não parei para analisar. Eu simplesmente aceitei aquilo que me tocou e perguntei para ela: posso permanecer na sala? E ela falou: faz o que quiser. E eu falei: ok, permaneci. Ela trouxe um conteúdo muito importante do curso naquele dia e aquele conteúdo me tocou profundamente. Porque eu acessei um aspecto de uma dor profunda dentro de mim naquele conteúdo. É como se eu estivesse acreditando profundamente, eu acessei uma crença que era assim, como se numa vida passada eu tivesse sido Jesus e numa outra vida eu tivesse sido Hitler. Como se eu tivesse um bem muito grande dentro de mim e um mal absoluto dentro de mim. Aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a chorar profundamente. Me desestabilizei. A ponto de sair da aula e me reconectar com uma outra pessoa, porque lembra que eu falei que a gente vai pensando que a nossa cabeça sabe o que quer, mas lá no fundo o nosso espírito sabe o porquê está vivendo tudo aquilo? Eu já tinha marcado uma leitura de alma, na época que existia uma pessoa lá em Piracanga que fazia esse trabalho. E aí eu me reconectei nessa leitura. Me senti centrado, saí de lá com meu ego pelo menos um pouquinho estruturado de novo, sabe? Assim, tipo, eu tive que aprender a ler para voltar a escrever de novo. Agora eu vou ser escritor, né? Porque é uma grande potencialidade que eu trago na minha essência. Saí de lá bem, assim.
Só que aí, quando eu estava chegando no meu trabalho, porque adiantei aquelas férias, me veio uma coisinha na rua. Todo mundo aqui já ouviu falar da meditação das rosas, que é uma técnica que a gente traz muito forte aqui, né? Em Piracanga, essa é a nossa base, né? Me veio para fazer uma parte dessa técnica na rua, andando, fora mesmo do momento de meditar. Fazer as 4 rosas de proteção, separação e observação. Aí eu fiz. Falei assim, tá vindo, eu vou fazer, né? Mal não vai fazer. Isso porque eu saí de lá, assim, não vou ler aura, não vou fazer nada desses mundos da energia, nada, tá? Mas fui. Na hora que as rosas de proteção, separação e observação. Não sei se fala assim. Meu portunhol está aqui despertando com vocês. E aí, quando eu pisei na empresa, eu vi nitidamente como se debaixo dos meus pés saíssem ondas de uma total incompatibilidade da minha energia com aquela empresa. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria mais. Que o meu lugar não era ali. E aí eu vou tentar adiantar por causa do horário, né, gente? E aí, naquele momento eu decidi, eu falei assim, eu vou pedir conta. Eu vou pedir conta, não sei o que eu vou fazer da vida, mas eu sei que aqui não me cabe. Foi muito claro para mim. E veio com muita clareza para mim o porquê pedir essa conta. Inclusive em questões práticas na vida, por eu me conhecer um pouquinho também, né? Eu sabia, por exemplo, que com 1 ano, se eu pegasse a licença não remunerada, com 1 ano, sem saber, inclusive, o que eu queria fazer da vida, eu não ia me reestruturar para uma história que eu construí em 11 anos de empresa. Eu não ia ganhar a mesma coisa, eu não ia ter a mesma estabilidade, e era capaz de eu abrir mão de um sonho, de uma caminhada, para voltar para minha zona de conforto, sim. Eu gosto de estabilidade. Então, naquele momento, veio muitos pensamentos. Eu pedindo conta, eu não precisava de ficar dependente do meu companheiro, porque assim eu teria acesso ao meu próprio dinheiro, né? Eu fazendo muitas e muitas coisas. E resolvi pedir essa conta, sem saber o que eu queria fazer. Lógico, meu companheiro pirou, minha família pirou, né? Meus amigos, o que você está fazendo? Você já tem a licença, não decide nada de cabeça quente. E eu estava leve dentro. Eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E se eu não fechar essa porta, como que eu vou abrir outra? E fui. Fiz assim. Assumi os riscos. Mudei para o Canadá. Quando eu chego no Canadá, tudo desmorona. Absolutamente tudo que vocês pensarem desmoronou. Tudo. Meu casamento, que para mim era a coisa que era sagrada e estava bem, eu chego lá e entro num processo muito delicado. Meu companheiro, ao chegar lá, por eu ter mudado muito, né, de uma hora para outra, ele já não me reconhecia muito bem também. E eu estava numa crise, assim. Ele me traiu 6 vezes em 1 mês, lá no Canadá, e veio me contar essa história. Meu irmão, que tinha uma empresa, nessa altura do campeonato, tinha falido a empresa. A minha mãe ainda não tinha aposentado para receber o sustento dela. E eu também não tinha mais fonte de renda para poder continuar sendo o arrimo de família que eu assumi desde 15 anos. Então, família desestruturou, financeiro desestruturou, casamento desestruturou, a minha percepção de ser um bom profissional desestruturou tudo. Fui, óbvio, para um buraco chamado depressão. Caí e quebrei tudo. Foi muito difícil. E sem conexão com leitura da aura, porque eu já não podia ler a aura, né? Sem conexão com nada, né? Bem perdido. Eu só ficava pegado ali no reiki que eu já tinha aprendido e na meditação das rosas, que eram as 2 coisas que eu sabia. E o meu companheiro falando assim, você está entrando em depressão. E eu, não. Eu cheguei no Canadá no inverno, então lá começava a dar sol 10 horas da manhã, 3 horas da tarde já era noite, né? Eu fui morar em Montreal, naquela neve. Então, assim, tudo para dentro, tudo propício para uma depressão profunda. Porque ali eu comecei a ter alguns despertares. O primeiro deles, por exemplo, foi esse. Como que a gente é natureza? Porque aqui no Brasil, o nosso clima é muito linear, né? É pouquinha diferença do inverno para
pro verão, e lá é tudo muito marcado. E eu percebi isso, no inverno realmente todo mundo interioriza, mas como na minha interiorização tinha muita coisa a se resolver, eu fui para depressão, obviamente. No verão todo mundo tá para fora, na primavera é um despertar, sabe? Coisas engraçadas, assim, eu pegava o elevador, quando eu cheguei, bem brasileirinho, né? Aí eu falava assim, bom dia, para todo mundo no elevador, ninguém me respondia, porque eu já cheguei uma semana antes do inverno, assim. Eu lembro que eu parei de falar bom dia para as mesmas pessoas que sempre pegavam o elevador comigo, porque a gente pegava o mesmo metrô, sabe, aquele caminhozinho da roça, assim, que eu ia fazer escola de francês, né, do idioma de lá. E aí, quando chegou a primavera, a pessoa me deu bom dia, eu levei um susto. Eu falei assim, como assim, gente? Eu dou bom dia, tem 6 meses, essa pessoa nunca me respondeu e agora ela tá aqui me dando bom dia, né? É isso, a gente tá muito conectado mesmo com a natureza, com tudo, mas não percebemos muitas vezes. Basta abrir os olhos para ver, né? E fui vivendo essas experiências. E quando eu estava no Canadá, chegou um determinado momento que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu percebi realmente que eu estava numa depressão. E digitei no Google Terapia Holística Canadá, para ver se achava alguém em Montreal. Achei uma grande mestra lá também. Fui bem presenteado com outro anjo na Terra, tal qual a Angelina foi para mim. Aprendi uma técnica lá. E quando eu aprendi essa técnica e comecei a aplicar essa técnica em mim, com uma semana eu saí da depressão. Uma técnica de energização também, bem parecida com o Reiki. E nesse período, me veio uma clareza muito forte. Veio assim, eu não posso, não é correto assim, eu estar em harmonia com essa técnica e em desarmonia com a leitura da aura. Porque faz tudo dentro do mesmo pacote, assim, do mesmo guarda-chuva, sabe? E aí foi nesse momento que eu percebi que eu estava pronto para encarar as minhas sombras. E aí eu entrei em contato com a Angelina, falei para ela sobre o que eu estava passando e que eu estava sentindo a necessidade de ler auras, de me reconectar com essa ferramenta. E aí ela falou assim, agora sim você pode ler auras. Agora sim você entendeu, né, o que estava acontecendo com você. Eu estava em fuga interna. E aí comecei a ler auras lá do Canadá e tudo, e aí minha vida começou a se transformar profundamente. Eu comecei a acessar quem eu era. Eu comecei a reconhecer o que eu carregava dentro. Eu comecei a ressignificar a minha história. Tudo a partir de uma ferramenta, de luz, que foi a leitura da aura. Que foi o que me trouxe a possibilidade de me reconectar com o meu ser, com o meu espírito. De me reconhecer em espírito. E começar a me coroar com uma coisinha que eu nem sabia que existia. Que era o tal do amor próprio. Sabe? Eu comecei a amar a pessoa que eu estava percebendo que eu era de verdade. Eu não era aquela pessoa que não tinha brilho. Pelo contrário. Eu tinha muita coisa. E foi se distorcendo a partir das influências ou da forma como eu conseguia receber, na verdade, do mundo, as experiências que me eram apresentadas pela vida, né? E aí foi um mergulho de conexão, assim. A leitura da aura me abriu portas para curas extremamente profundas. Eu acessei memórias intrauterinas. Acessei memórias de antes, para vocês terem ideia, foi a partir de uma autoleitura que eu acessei uma coisa que foi bizarra. Essa eu vou compartilhar com vocês. Bizarra no bom sentido. Fazendo uma autoleitura, eu me vi em espírito no dia do casamento dos meus pais, escolhendo eles para nascer. Foi uma das experiências mais fortes, é uma das experiências mais fortes que eu trago na vida. Eu fico até imaginando se eu participasse daquele programa do Fábio Porchat, sabe? Tipo, que ele pergunta qual a minha primeira memória da vida, ele ia falar que eu fumei um tóxico, porque minha primeira memória da vida é antes de eu nascer em espírito, escolhendo meus pais para nascer. Eu vi o dia do casamento deles, vi coisas que aconteceram no casamento que nunca me foram apresentadas. E perguntei para minha mãe, no dia do seu casamento aconteceu isso, isso? Minha mãe, como é que você sabe disso? Nem eu lembrava, aconteceu. Eu falei assim, então eu acredito. Eu fui acessando muitas experiências maravilhosas dentro de mim a partir da leitura. Por quê? Eu fui abrindo espaço. Eu fui abrindo a oportunidade de deixar a minha centelha divina se apresentar. E é isso que eu faço conscientemente todas as vezes que eu vou ler a aura. Abrir o meu coração para aumentar a comunicação
com o Deus que existe dentro dele, que existe dentro do outro, expandir a minha consciência e a minha compreensão. E é muito importante para mim ter uma ferramenta que me permite essa lembrança de quem eu sou e de quem eu escolho querer ser. Expressão do que eu quero ser nesse mundo, sabe? Falar sobre o que nesse mundo. Ativar o que? Ser um canal do amor ou um canal da desordem, da dor, da projeção? É muito importante. Então é um trabalho que eu vejo que é diário, é contínuo a gente fazer essa escolha dentro de nós. Quem eu sou e quem eu quero ser. E se não fosse a leitura da aura, talvez eu não teria acessado essa compreensão e essa consciência. Porque ela me permite experienciar isso. É muito louco, gente. Você parar na frente de alguém que você nunca viu, você fechar o olho e falar, e se comunicar com essa pessoa. E essa pessoa está ali aberta para te ouvir falar da vida dela. E isso ainda ser confirmado. Porque quando acaba, as pessoas saem assim, uau, sabe? É ir além daquilo que a nossa mente pinta. É se abrir para a oportunidade, para a possibilidade da vida, do que é o espírito mesmo. E ir aprendendo aos poucos com isso. E aí a leitura da aura, quanto mais eu faço, quanto mais eu me conecto com essa escola, assim, que me abraçou, porque aqui, nesse momento da escola, eu me tornei um pouquinho o que a Ornella era na infância. Eu fui rebelde, eu fui e voltei para essa escola da aura um monte de vezes, tá? Eu não sou uma pessoa que entrou aqui e ficou aqui direto. Não é a minha história. Porque eu fui percebendo, por exemplo, nessas intervenções de idas e vindas, o tanto que eu projetava. Para mim era muito importante ter o meu ego reconhecido pela escola. Então, quando eu fui coroada a primeira vez como professor, para mim foi uma questão de coroação do ego. Era como se fosse uma coisa assim: você falou que eu não prestava para ser professor, agora me quer. Sabe? Isso aconteceu comigo. É verdade. Aconteceu de verdade. E quando eu captei isso, eu falei assim: não é esse tipo de conexão e de encontro que eu quero para minha vida aqui. Eu vou sair da escola para aprender o que é isso. Para cristalizar, então, o meu ego de reconhecimento de professor, de terapeuta, para não projetar isso na escola. Ter que viver a experiência que eu precisar e voltar aqui quando o meu coração estiver aberto para cá. Eu fui fazendo essas escolhas, assim. Mas como que eu fui tendo essas consciências? A partir do momento em que me abri de verdade para me ouvir, para me escutar. Isso não tem regra. É uma escolha, sabe? E, para mim, foi muito importante viver tudo que eu vivo aqui dentro da escola. E hoje eu me sinto muito feliz por encontrar a minha família dentro dessa escola, sabe? E quando eu falo família, não é nem só pelos parceiros que estão comigo aqui dentro, sabe? É por cada um de vocês que está aqui se trazendo. Porque eu não planejei o que eu ia falar agora, por exemplo. Eu só deixei meu coração se abrir. Vocês deixaram que o meu coração se abrisse dessa forma. Eu me senti seguro o suficiente para me ver dessa forma aqui agora. E é muito lindo poder me coroar e me reconhecer desse lugar também. Então, obrigado, família, sabe, por estarem aqui com a gente. Obrigado pela acolhida, por perceber que eu posso ter o meu lugarzinho no mundo também. E todos nós temos, né? E que bom que a gente tem uma ferramenta linda e incrível que nos permite nos colocar em consciência com a possibilidade de receber isso. De ir aprendendo a abrir o nosso coração para isso. É isso que eu sinto que a leitura da aura é na minha vida, assim. Ela é um guia, ela é uma escolha de caminhada, ela é uma via que me conecta com a minha verdade interior. Então ela está além da escola, sabe? Ela está além de tudo isso. É a ferramenta que eu senti chegando no meu coração, assim, que meu espírito abraçou. E aí, quando eu encontro um lugar como essa escola, que se dedica a fomentar essa ferramenta e esse caminhar, eu quero fazer muito parte disso. Aí eu quero, porque eu sei o tanto que isso me fez bem e tomara que isso chegue no coração de alguém também. Então, talvez um resumo óbvio, né? Tem muitas e muitas nuances e cores e coisas que a gente pode trazer da minha história com a leitura da aura, com a escola, que eu sinto de trazer agora é esse, sabe? E aí, quero também deixar um convite para vocês. Quem se sentir verdadeiramente tocada, sabe?
quem se sentir durante esse processo assim, ai, que gostoso ver isso, perceber que eu posso fazer isso ou aquilo por mim, sentir o coração aberto para a escola, vem com a gente, cara. Vai ser muito bom ter vocês aqui, sabe? Assim, após o festival, por exemplo, vai ter novos e novos e novas oportunidades de cursos de meditação das rosas, que é uma ferramenta que me ajudou a dar o primeiro grande passo de coragem e de me levar realmente para a fé, né? Para esse lugar de pisar no escuro, de nem saber para onde estou indo, mas estou indo, sabe? Vai ter logo agora, dia 26, sei lá, tipo, depois do final de semana do festival, já vai ter esse curso. Está acontecendo a Jornada dos Chakras lá com a Maíra, abrindo essa semana, para você poder estudar mais profundamente, se conectar mais profundamente com o seu corpo energético, se ver a partir de uma nova perspectiva de autoconhecimento, de autopesquisa. No dia 1º de abril, eu e o Pablo vamos estar abrindo um curso de Aura 1, que é a iniciação dessa ferramenta, nessa leitura, para quem quer se apropriar dela. Então sejam bem-vindas e bem-vindos quem sentir de participar desse movimento. E aí em maio vai ter mais outros cursos de aura, e aí em junho também mais outros cursos, né? E mais outros cursos de meditação, e mais outras jornadas incríveis que vão aparecer. Mas na verdade é um presente que você pode estar dando para você. Será que chegou a hora de você se abrir para essa oportunidade? Só sinta, sabe? E faz a escolha que o seu coração pedir, sem pressa, sem necessidade. Porque eu senti essa necessidade de ter que me abrir. E olha que veio de uma maneira torta. Não foi que nem que eu senti o meu coração e meu espírito sabendo o que ele queria. Eu queria era ter controle sobre não depender de um marido fora do país. Mas o meu espírito lá no fundo sabia o que ele queria, o que ele precisava. E eu me deixei guiar por esse chamado, da forma que ele veio. Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês. Deixo o meu beijo, o meu agradecimento. E a minha despedida também, né? A gente está no tempo aí de despedir para os novos processos aí que o festival está abrindo para vocês, tá? Beijo, beijo. Desculpa pela extensão do tempo. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas trouxe tudo que eu podia trazer, tá bom? Beijo em todos. Beijão, besos. Besos para quien está hablando en español también. Y un beijão enorme para os portugueses. O Ru vai estar comigo no Praticantes, em Portugal. Então, ele está se unindo ao equipe de levar a Escola da Aura para Portugal, que é onde eu estou morando agora. Assim que vocês vão ver a gente juntos muitas vezes. E é isso, gente. Boa caminhada para cada um de vocês. E que os caminhos de vocês sempre se encontrem com a essência de vocês, sabem? Eu deixo para vocês um perfume de rosa do questionamento criativo, para a gente criar cada vez mais melhores formas de viver, melhores formas de sentir o mundo, de amar a gente uns outros, de amar a nossa natureza, tá? E um abraço enorme, enorme, enorme em cada um de vocês. Obrigada. Gente, hoje 4 horas da tarde, eu estou aqui de novo, hein? Quem puder aparecer, sejam bem-vindos. Até.